Sabe, uma coisa que a gente pensa é que mover um data center inteiro para a nuvem deveria ser simples, né? Tipo, sei lá, arrastar uma pasta para o Dropbox. Exato. Parece que deveria ser assim. Mas a realidade é, brutalmente diferente. E imagino que tentar fazer isso manualmente, servidor por servidor, no que o mercado chama de ClickOps, né? Ou operação por cliques. Ah, com centenas de máquinas, é a receita para o desastre. Totalmente. É mais do que desastre, é uma impossibilidade de prática. É como, sei lá, tentar mudar de casa carregando um móvel de cada vez, sem caixa, sem um caminhão e sem saber o endereço direito. Boa analogia. É por isso que os grandes provedores de nuvem tiveram que criar o que a gente pode chamar de centrais de controle de migração. Elas são a resposta para esse caos todo. Exato. E é essa resposta que a gente vai analisar hoje. O nosso foco é o processo de migração para a nuvem, desvendando as ferramentas e, mais importante, as estratégias que transformam essa jornada caótica em algo gerenciável. Aham. Temos fontes que cobrem os três gigantes: a AWS com seu Migration Hub, Azure com Azure Migrate e o Google Cloud com o Migration Center. Os três grandes. E a nossa missão aqui é entender as três fases essenciais de uma migração: descoberta, planejamento e execução. E, principalmente, resolver a confusão que todo mundo faz: a diferença entre o painel de controle e as ferramentas de execução. Perfeito. E vamos estruturar nossa conversa exatamente assim, seguindo essa jornada, né? Primeiro, a descoberta e a avaliação, que é a fase do, meu Deus, o que a gente tem aqui. Certo? Depois, o planejamento, que responde, ok, o que fazemos com cada uma dessas coisas e quanto vai custar. E, por fim, a migração e o rastreamento, que é o, e aí, estamos chegando lá? Ok. O ponto crucial que a gente vai repetir algumas vezes é que essas plataformas, esses hubs, são os orquestradores, não os executores. Pense neles como o painel de gerenciamento de projeto de toda a operação. Eles não carregam os móveis, eles garantem que o caminhão certo está indo para o lugar certo na hora certa. Certo, vamos começar pelo começo, então. A fase de descoberta e avaliação. As fontes são unânimes em dizer que esta é a etapa mais crítica. Por quê? A máxima "não se pode migrar o que não se conhece" parece óbvia, mas deve ter algo mais profundo aí. É, porque o não conhecer vai muito além de não ter uma lista de servidores, sabe? Imagino. Antes dessas ferramentas, o processo de descoberta era um pesadelo. Eram semanas de reuniões, planilhas infinitas, entrevistas com donos de aplicação que muitas vezes nem sabiam direito como seus próprios sistemas funcionavam. Nossa, era um processo manual, caro e terrivelmente impreciso, então. Totalmente. Hoje a abordagem é outra. Instala-se na rede local que chamamos de Collector Appliance. É como soltar um drone de reconhecimento super inteligente no seu data center. Agente espião, como as fontes dizem. O que exatamente esse espião descobre? Ele descobre tudo. Ele varre o ambiente, seja VMware, Hyper-V, e cataloga as especificações de cada servidor, vCPU, RAM, disco. Mas assim, isso é o básico. Certo. O que vem além do básico? O mais importante é que ele monitora o uso real de performance ao longo do tempo e o ouro da informação. Ele mapeia as dependências de rede. Ele descobre quem fala com quem. Ah, isso é crucial. Esse mapa de comunicação é a pólice de seguro da migração. Lembro de um caso hipotético, mas muito comum, em que uma equipe migrou um aplicativo de e-commerce, mas esqueceu que ele dependia de um pequeno servidor de autenticação que ficou para trás. E aí? Resultado, o site subiu, mas ninguém conseguia fazer login. Horas de pânico e prejuízo até descobrirem a dependência esquecida. O Collector evita exatamente isso. Ok, isso faz todo sentido. Mas depois que esse espião coleta essa montanha de dados, o que acontece? Como isso vira algo que o gerente de projetos ou um CFO consegue entender e usar para tomar uma decisão? Uma lista de servidores e suas conexões ainda me parece muito técnico. Aí que está a mágica do Hub na nuvem. Ele pega esses dados brutos e os transforma em inteligência de negócio. Primeiro, ele cria um inventário completo e visual de todos os ativos e suas dependências. Ok. Segundo, e aqui a gente fala a língua do CFO,
Ele gera uma análise de TCO, custo total de propriedade. Ele compara o custo de manter aquele servidor no seu data center com o custo projetado de rodá-lo na nuvem. Ah, então ele responde àquela pergunta de $1 milhão. Exato. Isso vai nos fazer economizar ou vai nos custar mais caro. Peraí, então o relatório não diz apenas o que eu tenho? Ele me diz que o que eu tenho talvez esteja errado, que eu paguei por uma máquina gigante que na verdade não precisava. Exatamente. E esse é o grande ahá do processo. O nome disso é right sizing, ou dimensionamento correto. A análise de performance do Collector revela a verdade sobre o uso dos seus servidores. Me dá um exemplo. As fontes dão um exemplo clássico. Você tem uma máquina virtual no seu data center com 16 CPUs. Foi comprada há 3 anos para um projeto que exigia muito poder de fogo. Mas hoje essa aplicação usa, em média, só 5% dessa capacidade. Acontece o tempo todo. O hub de migração não vai te sugerir uma instância de 16 CPUs na nuvem. Ele vai dizer, olha, para essa carga de trabalho, uma instância com 2 CPUs é mais do que suficiente. E o impacto financeiro disso deve ser, nossa, gigantesco. É a diferença entre o sucesso e o fracasso financeiro de uma migração. Ignorar o right sizing é o erro número 1. Por quê? Pensa assim, no seu data center, aquele servidor de 16 CPUs é um custo de capital, o CAPEX. O dinheiro já foi gasto. A ociosidade é um desperdício, mas um desperdício já pago. Certo. Na nuvem, o modelo é de custo operacional, OPEX, pago por hora. Se você migra essa máquina as is, sem redimensionar, você começa a pagar por hora por 14 CPUs que não estão sendo usadas. A conta no final do mês vem uma bomba. Vem astronômica e destrói completamente o caso de negócio da migração. O right sizing é a primeira e mais importante otimização de custos. Ok, agora a primeira fase faz muito mais sentido. Não é só um inventário, é um verdadeiro plano de batalha financeiro e técnico. Com esse mapa em mãos, vamos para a fase de planejamento. As fontes falam das famosas 6 estratégias de R, o que soa um pouco como jargão de consultoria. Como a gente pode simplificar isso? A gente pode focar nas 4 mais relevantes para entender a lógica. E as analogias ajudam muito. A primeira, e mais comum, é a rehost, também conhecida como lift and shift. A analogia é uma caixa. Elevar e levar. Ok. É a migração mais simples e direta. Você basicamente copia a máquina virtual do seu ambiente e a cola como uma máquina virtual na nuvem, de IaaS para IaaS. Mas isso me parece uma armadilha. Por que alguém escolheria a opção que parece a mais burra? Parece que você está só movendo seus problemas para um lugar mais caro, sem aproveitar nada do que a nuvem oferece. Sim, parece. Mas tem uma boa razão para isso. Qual seria? A razão quase sempre é velocidade. Imagina um cenário em que uma empresa precisa desocupar um data center em 3 meses porque o contrato de aluguel está acabando. Não há tempo para redesenhar dezenas de aplicações. Entendi. O rehost é a única opção viável. É uma decisão tática, não estratégica. O objetivo é sair do prédio em chamas e depois, já em segurança na nuvem, você pode... Aí sim você vai pensar em reformar os móveis. Exatamente. Entendi. É uma solução de emergência. Qual seria o próximo passo, então? A tal da reforma. Exato. É a segunda estratégia, replatform, ou lift and reshape. A analogia é uma engrenagem, elevar e otimizar. Aqui já existe uma pequena, mas significativa otimização. O código da aplicação não muda, mas a plataforma sobre a qual ele roda, sim. O exemplo clássico é migrar um banco de dados SQL Server, que rodava numa VM, onde você gerenciava tudo, para um serviço gerenciado como o Azure SQL Database. Ah, então você se livra de parte do trabalho. Exato. Você se livra da necessidade de gerenciar o sistema operacional, patches, backups. É uma mudança de IaaS para PaaS, que reduz drasticamente a carga operacional. Certo. E a terceira deve ser a mais radical. Sim, a refactor, ou rearquitetar. A analogia é um lápis, construir do zero. Essa é a abordagem verdadeiramente nativa da nuvem. Ok. Quando você decide que a aplicação antiga, monolítica, não serve mais.
Você a reescreve do zero usando uma arquitetura moderna baseada em microserviços ou funções serverless. É de longe a mais cara e demorada. Mas a que gera um maior valor a longo prazo, imagino. Sem dúvida. Máxima otimização, escalabilidade e resiliência. E qual seria a quarta que vale a pena mencionar? A retire. Descomissionar. Parece simples, mas é surpreendente como as empresas se esquecem dela. Sério? Sim, durante o processo de descoberta, o collector frequentemente encontra servidores que ninguém sabe para que servem. Aplicações que não são usadas há anos, mas continuam ligadas, consumindo energia e licenças. A famosa TI fantasma. Exato. A migração é a oportunidade de ouro para simplesmente desligá-los e economizar dinheiro imediatamente. Às vezes, a melhor migração é aquela que não acontece. Ok, então o planejamento é um grande quebra-cabeça estratégico. É uma troca constante entre velocidade, que é o rehost, e valor a longo prazo, o refactor. Perfeito. Depois de todo esse planejamento, imagino que a próxima etapa seja finalmente apertar o botão. Mas conhecendo o tema, aposto que tem uma grande armadilha aqui. Tem. E é a regra de ouro que as fontes mencionam. É a confusão mais fundamental de todas. A diferença entre o hub e a ferramenta. Certo. O fascinante aqui é essa distinção de papéis. O hub, seja o AWS Migration Hub ou o portal do Azure Migrate, ele é o dashboard. Ele é o gerente de projeto. O painelzão. Isso. A função principal dele é rastrear o progresso. O verbo é track. Ele não move um único byte de dados. Ele só exibe o status. A migração do servidor X está 80% completa. Entendi. E quem de fato faz o trabalho pesado? Quem é o caminhão de mudança? São as ferramentas. Elas são os executores. A função delas é mover os dados. O verbo é migrate. E para cada tipo de trabalho, existe uma ferramenta especializada. Como uma equipe de mudança mesmo. Exatamente. Tem os caras que carregam os sofás e as geladeiras e tem os especialistas em embalar as porcelanas delicadas. São habilidades diferentes. Vamos falar desses especialistas, então? Para a migração de servidores no cenário de rehost, quais são as ferramentas e como elas funcionam? As ferramentas principais são o AWS MGN, que é o Application Migration Service, e o Azure Site Recovery, o ASR. O mecanismo delas é muito engenhoso. Como funciona? Elas instalam um pequeno agente na máquina de origem e iniciam uma replicação contínua em nível de bloco dos discos daquela VM para uma área temporária na nuvem, um disco de staging. E a aplicação original continua funcionando? Sim, a cópia acontece em segundo plano, com a aplicação funcionando normalmente. Quando chega a janela de migração, o processo é simples. Você desliga a máquina local e a ferramenta liga a cópia exata na nuvem a partir daquele disco já sincronizado. O tempo de inatividade deve ser mínimo. Mínimo, coisa de minutos. É quase um teletransporte de servidores. Impressionante. E para as porcelanas delicadas, os bancos de dados, especialmente numa estratégia de replatform, as ferramentas são outras, certo? Sim, e aqui a especialização é fundamental. Entram em cena o AWS DMS, que é o Database Migration Service, e seu equivalente no Azure. E qual o diferencial deles? O superpoder dessas ferramentas, que as fontes destacam com razão, é a capacidade de realizar migrações heterogêneas. Isso é revolucionário. O que isso quer dizer na prática? Significa que você pode migrar de um tipo de banco de dados para outro. O exemplo clássico é migrar um caríssimo banco de dados Oracle rodando no seu data center para um banco de dados Postgres de código aberto e gerenciado na nuvem. Nossa, isso é complexo. Muito. E o DMS não só move os dados, ele atua como um tradutor, convertendo o esquema do banco de Oracle para o formato do Postgres e mantendo os dois sincronizados até a virada de chave final. É uma tarefa de uma complexidade absurda, automatizada por um serviço. E existe alguma diferença na abordagem entre os provedores? A experiência é a mesma na AWS e no Azure? Há uma nuance importante que a análise aponta. A AWS mantém uma separação mais clara.
O Migration Hub é estritamente o painel de rastreamento e ferramentas como MGN e DMS são serviços completamente separados que você integra a ele. E no Azure? O Azure Migrate evoluiu para ser uma suíte mais integrada. Dentro do próprio portal do Azure Migrate, você já encontra as ferramentas de execução, como o motor de replicação do ASR. Então a experiência no Azure acaba sendo um pouco mais centralizada. Isso, enquanto na AWS é mais modular, como um conjunto de Legos que você mesmo conecta. Certo, acho que os conceitos estão ficando mais claros. Para garantir, vamos fazer uma rodada rápida de pegadinhas, os erros mais comuns que as pessoas cometem. Para solidificar o conhecimento, qual seria o equívoco número 1? O primeiro é confundir rehost com a melhor estratégia de nuvem. Muita gente acha que fazer lift and shift, o rehost, é estar na nuvem. A verdade é o oposto. É a forma menos otimizada, né? Exato. É uma migração de IaaS para IaaS. A estratégia que realmente explora os diferenciais de PaaS e serverless e gera mais valor é o refactor. Rehost é um meio, não o fim. O segundo erro, imagino, é usar a ferramenta errada para o trabalho. Tentar usar o martelo para apertar um parafuso. Exatamente. Tentar usar o Azure Site Recovery, ou ASR, ou AWS MGN para fazer aquela migração de Oracle para PostgreSQL. Simplesmente não vai funcionar. Porque eles não entendem de banco de dados. Não mesmo. Essas ferramentas são os carregadores de sofá. Elas movem a caixa inteira, o bloco do disco. Elas não têm a menor ideia do que é uma tabela ou um esquema. Para essa tarefa, você precisa do especialista, do tradutor, que é o DMS. E para fechar, o erro que volta à nossa regra de ouro. Achar que o AWS Migration Hub executa a migração. Reforçando pela última vez, o Hub é o painel, o dashboard. Sua função é rastrear o trabalho feito pelas outras ferramentas. Ele só observa. E mostra o progresso, centraliza as informações, mas ele mesmo não move um único arquivo. Ele é o gerente de projeto, não o caminhão de mudança. Perfeito. Então, para recapitular a jornada toda, tudo começa com a fase de avaliação, usando o Collector Appliance para ter um mapa completo e financeiramente viável do que se tem. Depois vem o planejamento, onde se decide o destino de cada ativo usando estratégias como os R's. Rehost, Replatform, Refactor, Retire. E finalmente a execução, usando as ferramentas certas para cada tarefa específica. Exato. E se for para guardar uma única analogia, que seja esta. O Hub é o gerente de projeto olhando para o painel de controle. Certo. As ferramentas como MGN, DMS são os caminhões de mudança e os tradutores especializados que fazem o trabalho pesado. E a dica financeira mais importante de todo esse processo é o right sizing. Dimensionar corretamente as máquinas antes de migrar. Essa é a ação que separa uma migração bem-sucedida de um pesadelo financeiro. Analisamos em detalhes as estratégias para mover o que já existe de um lugar para o outro, mas isso me deixa com uma última questão para refletir. E se a melhor migração for de fato aquela que não acontece? As fontes mencionam a estratégia de repurchase, comprar um software como serviço, um SaaS, pronto. Isso levanta uma pergunta importante. Quando a decisão mais inteligente não é migrar, mas sim abandonar completamente uma aplicação legada? Deixar o passado para trás. Exato. Talvez deixar o passado para trás e adotar algo novo, seja construído do zero ou comprado pronto, seja a verdadeira transformação digital que a nuvem promete, em vez de apenas mudar o endereço dos problemas antigos.